Oi, tudo bem? Sou Wagner. Como que você está com a leitura e interpretação da Bíblia? Espero que você esteja acompanhando, esteja lendo, tirando as suas próprias reflexões e suas interpretações. No episódio de hoje, nós vamos finalizar o livro de Primeira Crônicas. Ou seja, nós chegamos aí quase na metade da Bíblia. Deixa eu só confirmar mesmo. Falta um pouquinho para chegar na metade da Bíblia. Então, se tá te ajudando, se você tá gostando, curte o vídeo, deixa seus comentários principalmente. E se você vê que tem outra pessoa querendo ler e entender a Bíblia, compartilha com essa pessoa também. Mas o principal, leia a Bíblia. Vamos fazer uma reflexão do livro de Primeira Crônicas, do capítulo 21 ao 25, que fala do reinado de Davi. E Davi queria construir o templo, mas o Davi, ele era um rei de guerra, né? Ele derramou muito sangue, assim como é falado. Então, o que o Davi começa a fazer? Ele começa a preparar a sua sucessão, que é o rei que vem depois dele, que no caso é Salomão. Isso nós já lemos nos livros anteriores. E aí ele separa a função dos povos, né? Das tribos, no caso. Uma reflexão muito importante que nós podemos tirar disso é que nós aqui do programa, fazendo um apanhado geral, compreendemos que sempre nós devemos nos preparar para aquilo que nós desejamos fazer. Porque uma hora vai chegar um momento. Nesse momento, quando chegar, nós precisamos estar preparados. E é interessante que nós podemos passar por tempos de luta, tempos de batalha. Claro, não vai ser na espada, não. Isso é relatado na Bíblia, mas fazendo uma analogia e trazendo um significado para isso, é a famosa correria do dia a dia, os afazeres do dia a dia. Por isso que a disciplina é necessária, né? Porque todas essas lutas, elas servem como uma preparação. Ou seja, se você está fazendo algo que você não gosta, isso pode estar te preparando para você fazer algo que você gosta. Mas você tem que encontrar um meio de melhorar isso. E essa preparação, ela vem para trazer um tempo de paz. O que seria um tempo de paz? Um tempo onde que a gente pode ficar mais tranquilo, que é aquele famoso colher aquilo que nós plantamos, né? E é interessante que, assim como nós podemos ver no reinado de Davi, ele estava preparando para o filho dele. Mas isso pode ser um preparo para nós mesmos, individual, para você e para sua família. Ou se você já tem filho, para você e seus filhos, sua esposa ou seu marido. Que isso vale para quem está no seu círculo, quem convive com você, né? E é interessante perceber que cada um tem sua função. Vou dar um exemplo. A função de um homem é a função de um homem. A função de uma mulher é a função de uma mulher. A função de um pai é a função de um pai. A função de uma mãe é a função de uma mãe. A função de um professor é a função de um professor. Por mais que um possa interagir e aprender com o outro, não tem como substituir essas funções, né? Então, isso é determinado ao longo do tempo, tá? Não sei se ficou confuso essa parte de funções, mas cada pessoa tem o seu papel. Então, cada pessoa ela tem o seu a fazer, que deve ser feito para chegar ao devido tempo de paz. E pode ter mais batalha, luta depois? Pode, porque isso vai trazer novos aprendizados, uma nova evolução, um novo desenvolvimento e por aí vai. Então hoje vamos finalizar o livro de Primeira Crônicas. Nós vamos ler do capítulo 26 ao 29.
Então, esses serão 4 capítulos, ok? Vamos lá, respira, tomar um cafezinho. Livro de 1 Crônicas, capítulo 26. Funções dos porteiros. Quando as diversões porteiros dos coraitas foi Meselemias, filho de Core, dos filhos de Asaf. E foram dos filhos de Meselemias Zacarias, o primogênito, Gediel, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elionai, o sétimo, e os filhos de Obed-edom. Foram Semaías, o primogênito, Josabade, o segundo, e Joá, o terceiro, Issacar, o quarto, e Netanel, o quinto. Amiel, o sexto, Isacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também o seu filho Semaias nasceram, filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram varões valentes. Os filhos de Semaias, Otni e Rafael, e Obed e Eusebade e os seus filhos, homens valentes, Eliú e Semaquias. Todos estes foram dos filhos de Obed-edom, eles e os seus filhos e seus irmãos, homens valentes de força para o ministério, por todos 62 de Obed-edom. E os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. E de Osá, dentre os filhos de Merari, foram seus filhos Sinri, o chefe, ainda que não era o primogênito. Contudo, seu pai o constituiu o chefe. Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto, todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. Destes se fizeram as turmas dos porteiros, entre os chefes dos homens da guarda, igualmente com seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. E lançaram sortes, assim os pequenos como os grandes, segundo as casas de seus pais, para cada porta. E caiu a sorte do oriente a Selemias, e lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro entendido, e saiu a sorte do norte. E Obed-edom do sul, e os seus filhos a casa das tesourarias. E Supim e Oza, e do ocidente, com a porta Salequete. E junto ao caminho da subida, um guarda defronte de outro guarda. Ao oriente estavam 6 levitas, ao norte 4 por dia, e ao sul 4 por dia. Porém, as tesourarias de 2 em 2. Em Parbar, ao ocidente, 4 junto ao caminho, junto a Parbar. Estas são as turmas dos porteiros dentre os filhos dos coraitas, e dentre os filhos de Merari, os guardas dos tesouros. E quanto aos levitas, Aías tinha a cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das casas sagradas, e dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, Gersonita, de Ladã, Gersonita foi chefe dos pais de Jeiele. Os filhos de Jeiele, Zetão e Joel, seu irmão. Esses tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor, para os Anramitas, para os Izaritas, para os Hebronitas e para os Uzielitas. E Sebuel, filho de Gerson, filho de Moisés, era maioral dos tesouros. E seus irmãos foram de banda de Eliezer, Reabia seu filho, e Jesaía seu filho, e Jorão seu filho, Ezicre seu filho, e Selomite seu filho. Este Selomite e seus irmãos tinham cargo de todos os tesouros das coisas sagradas que o rei Davi e o chefe dos pais, capitães de milhares, de centenas e capitães do exército tinham consagrado. Dos despojos de guerra as consagraram para repararem a casa do Senhor. Como também tudo quanto tinha consagrado Samuel, vidente, e Saul, filho de Cis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia.
Tudo quanto qualquer tinha consagrado estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos, os oficiais e juízes. Dos Isaritas, Quenanias e seus filhos foram postos sobre Israel, para a obra de fora, por ofício e por juízes. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700 que tinham cargo dos ofícios em Israel, de aquém do Jordão para o ocidente, em toda a obra do Senhor, e para o serviço do rei. Dos Hebronitas era Jerijá, o chefe dos Hebronitas, e suas gerações entre os pais, no ano 40 do reino de Davi. Se buscaram e acharam entre eles varões valentes, em Jazer de Gileade, e seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefe dos pais e rei de Davi. Os construiu sobre os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. O número do povo e as turmas de serviço para cada dia. Estes são os filhos de Israel, segundo o seu número, o chefe dos pais e os capitães dos milhares e das centenas, com todos os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios das turmas, entraram e saíam de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma do mês, primeiro estava Jazobeão, filho de Zabadiel, e as suas turmas havia 24.000. Era este dos filhos de Perez. Capítulo 27, tá? Chefe de todos os capitães do exército, para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês era Dodai, o Aoita, com sua turma, cujo chefe era Micote. Também em sua turma havia 24.000. O terceiro capitão do exército do terceiro mês era Benaias, filho de Joiada, oficial maior e chefe. Também em sua turma havia 24.000. Este era Benaias, um varão entre os 30 e sobre os 30. Sobre a sua turma estava Amizabade, seu filho. No quarto mês, Azael, irmão de Joabe, e depois dele, Zebadia, seu filho. Também em sua turma havia 24.000. O quinto do quinto mês, o maioral Samute, o israelita. Também em sua turma havia 24.000. O sexto do sexto mês, Irá, filho de Iques, e Tecoita. Também em sua turma havia 24.000. O sétimo do sétimo mês, Elás, o Pelonita dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. Do oitavo mês, Sebecai, o Uzatita dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. O nono do nono mês, Abiezer, o Anotita dos Benjamitas. Também em sua turma havia 24.000. O décimo do décimo mês, Maari, o Neofatita dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. O undécimo do undécimo mês, Benaia, o Piratonita dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O duodécimo do duodécimo mês, Edaia, o Netofatita de Otiniel. Também em sua turma havia 24.000. Porém, sobre as tribos de Israel eram esses: sobre os Rubenitas eram chefes Eliezer, filho de Zicri; sobre os Simeonitas, Cefatitas, filhos de Maacá; sobre os Levitas, Asabias, filho de Quemuel; sobre os Aaronitas, Zadok; e sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi; sobre Isacar, Onri, filho de Micael; sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias; sobre Naphtali, Jerimote, filho de Aziel; sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias; sobre meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaias; sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias; sobre Benjamim, Jaziel, filho de Abner; sobre Dan,
a Azarel, filho de Jeroão. Estes eram os capitães das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos de 20 anos e dali para baixo, porquanto o Senhor tinha dito que havia de multiplicar a Israel como as estrelas no céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto vieram por isso grande ira sobre Israel, pelo que o número se não pôs na conta das crônicas do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estavam Asmavete, filho de Adiel, e sobre os tesouros da terra das cidades e das aldeias e das torres, Jonatas, filho de Uzias. E sobre os que faziam a obra do campo, na lavoura da terra, Enzri, filho de Quilub. E sobre as vinhas, Simei, o Ramatita. Porém, sobre os que das vides entravam nos tesouros do vinho, Zabdi, o Sifmita. E sobre as olivais e figueiras bravas que haviam nas campinas, Baal-Anã, o Gedelita. Porém, Joás sobre os tesouros do azeite e sobre os gados que pasciam em Saron, Sitrai, o Saronita. Porém, sobre os gados dos vales, Cefate, filho de Adlai. E sobre os camelos, Obil, os ismaelitas, e sobre os jumentos, Gedéias, o Meronotita. E sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agrita. Todos esses eram maiorais da fazenda que tinham o rei Davi. E Jonathan, tio de Davi, era do conselho, homem entendido, e também escriba, e Jeiel, filho de Aquimone, estava com os filhos do rei. E Aitofel era do conselho do rei, e Uzai, o arquita, amigo do rei. E depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaias, e Abiatar, porém Joabe, era chefe do exército do rei. Capítulo 28. Davi exorta os príncipes e seu filho Salomão. Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas, que serviam o rei, e os capitães milhares, os capitães das centenas e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei, e seus filhos, como também os eunucos e varões, e todo varão valente. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a área do concerto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Porém Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque é homem de guerra, e derramares muito sangue. E o Senhor, Deus de Israel, escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, e escolheu ele o meu filho Salomão, para se assentar no trono do rei do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. E estabelecerei o seu reino para sempre. Se preservará em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até os dias de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo o Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra, e a façais herdar a vossos filhos depois de vós, para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece a Deus de teu pai, e serve-o com o coração perfeito, e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações, e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois agora, porque o Senhor te escolheu para edificar uma casa para o santuário, esforce-te e faça a obra. Esforce-te e faze a obra. Davi dá a Salomão o desenho do templo. E deu Davi a Salomão, seu filho, o risco do alpendre,
com suas casarias e as suas tesourarias, e os seus cenáculos e as suas recâmaras de dentro, como também da casa do propiciatário, e também o risco de tudo quanto tinha no seu ânimo, a saber, dos átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras em redor, para o tesouro da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas, e das turmas dos sacerdotes, dos levitas, e de toda a obra do ministério da casa do Senhor, e de todos os vasos do ministério da casa do Senhor. O ouro deu, segundo o peso do ouro, para todos os vasos a cada mistério. Também a prata por peso para todos os vasos de prata, para todos os vasos de cada espécie de serviço. E o peso para os castiçais de ouro e suas candeias, de ouro, segundo o peso de cada castiçal e suas candeias. Também para os castiçais de prata, segundo o peso do castiçal e as suas candeias, segundo o uso de cada castiçal. Também deu ouro por peso para a mesa da proposição, para cada mesa, como também a prata para as mesas de prata, e o ouro puro para os garfos e para as bacias, e para as escudelas e para as taças de ouro, para cada taça o seu peso, como também para a taça de prata, para cada taça o seu peso, e para o altar do incenso, para o altar do incenso, ouro purificado, por seu peso, como também o ouro para o modelo do carro, a saber dos querubins, que haviam de estender as asas, e cobrir a arca do concerto do Senhor. Tudo isso, disse Davi por escrito, me deram a entender por mandamento do Senhor, a saber, todas as obras deste risco, e Davi a Salomão seu e disse Davi a Salomão seu filho: Esforça-te e tem bom ânimo, e obra e não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. E eis que aí tem as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o ministério da casa de Deus. Estão contigo, para toda a obra voluntária, com sabedoria de toda a espécie para todo o ministério, como também todos os príncipes e todo o povo para todos os teus mandamentos. Capítulo 29. As ofertas de Davi dos príncipes do povo para a construção do templo. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, e ainda é moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é palácio para homem, senão para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras sardônicas e as de engaste, e pedras de ornado e obra de embutido, e toda a sorte de pedras preciosas, pedras mármores em abundância. E ainda de minha própria vontade para a casa de meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho, demais eu dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas. Ouro para os vasos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então os chefes dos pais, os príncipes das tribos de Israel, e os capitães milhares das centenas, até o capitão da obra do rei, voluntariamente contribuíram, e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, e 10.000 dracmas, e 10.000 talentos de prata, e 18.000 talentos de cobre, e 100.000 talentos de ferro, e os que se acharam com pedras preciosas as deram para o tesouro da casa do Senhor, na mão de Jeiel, o Gersonita. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria, pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação. E disse: Davi, bendito és tu, Senhor Deus, de como o Pai
Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe, e riquezas e glórias vêm de diante de ti. E tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está engrandecer a dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivesse poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão to damos, porque somos estranhos diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança. Senhor Deus, nosso, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão, e, e toda é tua. E bem sei eu, Deus meu, que tudo provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. O Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva isto para sempre, no intento dos pensamentos do coração de teu povo, e encaminha seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito, para guardar os teus mandamentos e os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer tudo, e para edificar esse palácio que tenha preparado. Então disse Davi a toda a congregação: Agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e perante o rei. E ao outro dia sacrificaram ao Senhor sacrifícios e ofereceram holocaustos ao Senhor, 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações e sacrifícios em abundância, por todo Israel. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor, com grande gozo. E segunda vez fizeram rei Salomão, filho de Davi. E ungiram ao Senhor por guia a Zadok por sacerdote. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor rei, em lugar de Davi seu pai, e prosperou. E todo Israel lhe deu ouvidos, e todos os príncipes, os grandes, até todos os filhos do rei Davi, se submeteram ao rei Salomão. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel, e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. E foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos, e em Jerusalém reinou 33 anos. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. O sucesso, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gabe, o vidente, juntamente com todo o seu reino e o seu poder, e os tempos que passaram sobre ele e sobre Israel e sobre todos os reinos daquelas terras. Fim. Bom, agradeço a sua audiência. Chegamos ao fim de mais um livro da Bíblia, livro de 1 Crônica. Espero que você tenha gostado e deixe suas reflexões do que você achou dessa história, que você aprendeu com esse livro, e vejo você numa próxima. Até mais!